a parada é a seguinte: como o jogador mais odiado da Inglaterra se tornou camisa 9 da seleção brasileira, vídeo do analisando o jogo. Richarlison vai dar certo? Jogou muito mal o primeiro jogo. Merece continuar sendo convocado? Vamos ver aqui. Dos nomes mais interessantes dessa nova geração do futebol brasileiro e percorreu um caminho longo até vestir a camisa 9 da seleção. Antes de se tornar importante em Copa do Mundo e levantar troféus com a camisa da amarelinha, a sua primeira grande vitrine foi o Fluminense, onde se destacou pela sua entrega, intensidade e capacidade de decidir partidas. Foram 67 jogos e 19 gols marcados com a camisa tricolor, além das conquistas da Primeira Liga de 2016 e a Taça Guanabara de 2017. Ainda assim, o que mais chamava a atenção era o seu potencial bruto. Ele ainda era cru Olha a qualidade do gramado, tecnicamente, mas mostrava fome, instinto de atacante e uma personalidade que o tornava diferente. E foi justamente essa personalidade que atravessou o oceano junto com ele. No dia 31 de julho de 2017, o Fluminense confirmou a venda do atacante ao Watford da Inglaterra por 12,5 milhões de euros, algo em torno de 46 milhões de reais na época. O negócio foi visto como ousado por parte do clube inglês, que apostava alto em um jogador jovem com pouco tempo de carreira no futebol profissional e que sequer havia sido convocado para a seleção principal, por exemplo. Tem aquele papo de você só vai para time da Premier League se você tiver passado já pela seleção, né? No caso dele não foi assim, até porque ele não foi para um time de ponta e tal, ele foi pro Watford, então, né, nem precisou de Os seleção. olheiros viram algo diferente em Richarlison, uma energia rara, um espírito combativo que parecia moldado para a Premier League. A papelada foi rápida, e no dia 8 de agosto, o Watford anunciou oficialmente a contratação. O brasileiro assinou um contrato de 5 anos após conseguir o visto de trabalho e menos de uma semana depois ele já fez a sua estreia. No dia 12 de agosto, ele entrou no segundo tempo da partida contra o Liverpool, válida pela primeira rodada da Premier League, e participou diretamente da jogada que culminou no empate por 3-3. Ele já estava lançado, mas o batismo de fogo mesmo viria logo depois. No dia 19 de agosto, Caraca, que jogada que ele meteu aqui, tá? Que jogada. fazendo a sua primeira partida como titular, Richarlison marcou seu primeiro gol na Inglaterra, abrindo o placar na vitória por 2-0 sobre o Bournemouth fora de casa. Era um gol importante não só pelo placar, mas para consolidar a sua presença no time. Afinal, o garoto recém-chegado do Brasil já era decisivo e isso dizia muito. Menos de um mês depois, já havia outro momento marcante na sua trajetória. No dia 23 de setembro, o Watford enfrentava o Swansea fora de casa e o jogo... Pouco impedido. Pouco impedido. Parece imperador. Calma aí, gente. Que uniforme terrível é feio mesmo. O uniforme do Watford, esse amarelo com vermelho, nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? caminhava para um empate, até que Richarlison, aos 45 do segundo tempo, marcou o gol da vitória por 2-1. Aquela partida entrou para a história do clube. Foi a primeira vez que o Watford venceu 3 jogos seguidos fora de casa na Premier League. E o brasileiro tinha sido protagonista direto disso. E não parou por aí. Na rodada seguinte, no dia 30 de setembro, o clube enfrentou o West Bromwich fora de casa. Richarlison deu assistência para o primeiro gol e mais uma vez nos acréscimos da etapa final, marcou o gol de empate por 2-2. Ele estava se especializando em decidir jogos com gols em momentos cruciais, mostrando que não apenas tinha talento, mas também nervos de aço para suportar a pressão, algo que nem sempre se encontra em jogadores recém-chegados à Europa. E mais importante, ele estava... O foda é que vendo aqui, parece que a gente tá falando um baita jogador, um super jogador, tá ligado? Os adjetivos escolhidos pra definir o Richarlison, parece que, meu Deus do céu, é alguém com fibra, com sei lá o que de aço, com isso, aquilo, e é uma puta personalidade. Você fala, meu Deus do céu, é o Ronaldo Fenômeno, mas não, é o Richarlison, tá ligado? Estava sendo notado. O Richarlison encerrou a sua passagem pelo E assim, nem tô criticando o mano do vídeo não, tá ligado? É só que é engraçado. Watford com 5 gols em 32 jogos na Premier League. E o pessoal tá até falando, pô, parece texto feito por IA. Mas isso aqui, cara, provavelmente era muito uma parada de qual que era a visão que se tinha do Richarlison na época, tá ligado? Olha que baita jogador a gente achou aqui. E, assim, é um bom jogador, mas não é nada. Nossa, meu Deus do céu, igual o mano falou, parece o Imperador. Não, não parece. Assim, nada com o Adriano, tá ligado? Muito abaixo. O número pode não... Pera, quanto? Pelo Watford com 5 gols em 30...
É baixo, né? Pra um atacante é baixo. Mas tudo bem. Não sei se era titular sempre e tal. Não sei se todo jogo ele jogava. Tipo, ele começava jogando, então tudo bem. 32 jogos na Premier League. O número pode não impressionar em uma análise superficial, mas o impacto que ele causou foi muito maior do que as estatísticas demonstram. Legal. A sua movimentação, dedicação e vontade haviam chamado a atenção de um técnico que mudaria a sua carreira. Pessoal, mas antes uma pausa aqui pra eu te falar da Flash Score. A Flash Score é aquele aplicativo que eu uso pra saber as estatísticas de futebol e você pode usar também de graça, tá ligado? Lá você consegue ver as notas dos jogadores do jogo que você quiser. Você pode ver se você concorda com a nota ou não. E aí você pode testar até a sua própria avaliação. Pô, achei que fulano foi bem hoje, deixa eu ver a nota dele. Além disso, tem também lá os placares ao vivo, as informações, tudo que você precisa saber, tudo de melhor no aplicativo de fute. E tudo isso de graça. Link pra download aqui na descrição. Funciona para iOS, né, que é iPhone, funciona para Android, funciona para uma batata, certo? Se você usa uma batata como celular, funciona também. Enfim, link aqui na descrição, baixa aí e agora vamos voltar pro nosso vídeo. É nóis. Brasileiro, que chegara como um garoto ainda em adaptação ao futebol europeu, agora estava pronto para um novo salto e ele viria acompanhado do peso de uma grande expectativa. Porém, junto com esse salto viria também a cobrança, a idolatria, a pressão e, aos poucos, o início da transformação do garoto mineiro no camisa 9 da seleção brasileira. Pra quem não sabe, ele é da base do América, tá? Ele é de Minas aqui e tal, América Mineiro. E num dos jogadores mais polarizadores da história recente da Premier League. Depois de uma temporada marcante no Watford, Richarlison já não era apenas uma promessa. Em pouco tempo, ele já havia provado que podia ser decisivo na Premier League, com gols importantes, atuações intensas e uma presença de campo que chamava muita atenção. E foi exatamente isso que fez com que o Everton decidisse investir pesado na sua contratação. No dia 24 de julho de 2018... 223 milhões de reais. É claro, tá em reais, mas 223 milhões de reais no Richarlison. O clube anunciou Richarlison como a contratação mais cara da sua história, ao lado do islandês Sigurdsson. O valor, 45 milhões de libras. A aposta era clara. O Everton via no brasileiro uma peça central para o futuro do time, e Richarlison, por sua vez, encarava aquela mudança como um novo salto na sua carreira. E a resposta veio logo. Cara, olha esses lances, tá ligado? Uns lances bonitos e tal. É por isso que não dá pra formar opinião baseada em melhores momentos. Porque olha isso aqui. Tipo assim, olha o gol que ele vai fazer aqui. Como um novo salto na sua carreira. Aí olha a jogada que ele vai fazer aqui. E a resposta veio... Pô, você olha isso aqui e você fala, Ronaldo Fenômeno, pô. Que é isso? É o Ronaldo. Que é isso? Logo na estreia. Assim, melhores momentos quer dizer nada, tá ligado? Todo jogador vai ter um vídeo de melhores momentos e você fala, nossa, isso é craque. No dia 11 de agosto de 2018, contra o Wolverhampton, na primeira rodada da Premier League, Richarlison marcou 2 gols e garantiu um empate em 2-2 fora de casa. O impacto imediato foi ainda mais evidente na semana seguinte, quando balançou as redes novamente, dessa vez contra o Southampton, garantindo a vitória por 2-1. Em 2 rodadas, 3 gols. E a torcida já estava conquistada. Porém, apesar do bom início, a temporada de adaptação teve altos e baixos, mas o brasileiro nunca deixou de entregar intensidade. Era comum vê-lo brigando por bolas perdidas, pressionando a saída adversária. Isso é verdade pra caramba. Brigador pra merda, tá ligado? O Richarlison dá a vida dentro de campo. E se envolvendo em praticamente todas as jogadas ofensivas. A sua postura em campo virou símbolo da alma operária do Everton, um clube muito tradicional da cidade de Liverpool, que valoriza os jogadores aguerridos e com sangue nos olhos. Na temporada 19-20 ele assumiu um novo papel. Ele passou a usar a camisa 7 e começou a atuar em diferentes posições do ataque, como centroavante, ponta pela esquerda e até como segundo atacante. No dia 1º de setembro, mais uma vez contra o Wolverhampton, ele marcou 2 gols na vitória por 3-2. E aos poucos, ia se tornando mais do que um finalizador. Ele era agora um jogador fundamental na criação e na execução das jogadas. E a evolução era visível, e foi reconhecida pelo clube. No dia 3 de dezembro de 2019, Richarlison renovou seu contrato até 2024. Um novo vínculo que consolidava sua importância dentro do projeto esportivo e o colocava como um dos líderes técnicos e emocionais do elenco. Mas foi a chegada de um nome que realmente mudou tudo. Nesse mesmo mês de dezembro, o italiano Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico Aí, por que ele tá convocado e titular na seleção brasileira, pra quem não sabe? Aí, do Everton.
tricampeão da Champions League como treinador e conhecido Tri. Na época ele tinha 3 ainda, hoje tem 5. por comandar os maiores clubes do mundo, Ancelotti não demorou a enxergar em Richarlison uma peça fundamental para o seu time. E mais do que isso, ele vê no brasileiro características muito importantes no futebol moderno. Entrega. Você viu quem que apareceu aqui? Vê no brasileiro características muito importantes no futebol moderno. Bernard, alergia nas pernas, ele mesmo. Entrega, mobilidade, poder de decisão e principalmente uma mentalidade competitiva acima da média. Sob o comando de Ancelotti, Richarlison atingiu o seu auge técnico e tático na Europa. Ele passou a entender melhor. Cara, é impressionante. Isso aí é um baita mérito do Ancelotti, tá ligado? O como que vários jogadores, viveram o melhor momento das suas carreiras com o Ancelotti. Vários. O jogo sem bola, a se posicionar com inteligência, a recuar para ajudar nas jogadas e a se conectar mais com os seus companheiros. O Everton cresceu e o atacante cresceu junto. Foi um momento muito especial da carreira. E apesar do clube não conquistar títulos, um retrato da dificuldade da competição do futebol inglês, o camisa 7 se consolidou como ídolo da torcida, símbolo do projeto e líder em campo. Ao todo, foram 52 gols em 152 partidas com a camisa do Everton. Uma média consistente, ainda mais considerando o estilo combativo do time e a irregularidade ofensiva do elenco em várias temporadas. Mas a importância dessa fase ia além dos números. Foi sob o comando de Ancelotti que Richarlison reconquistou espaço na seleção brasileira depois de um bom tempo fora das convocações. Mas isso a gente fala mais pra frente. O ano era 2000. Pô, essa foto é foda. Ele com o sinalizador azul lá e tal, que combina. Pô, essa foto é muito foda. Essa foto é 2022. E Richarlison deixava o Everton depois de 4 anos como símbolo do clube. Nessa época que ele tava com uma moral lá que era... Nossa, era forte. Ele estava pronto para o próximo passo. E esse passo era grande. No dia 1º de julho, o Tottenham anunciou oficialmente a contratação do Tottenham Hotspur brasileiro por 50 milhões de libras, com bônus que poderiam elevar o valor para 60 milhões. Era a transferência mais cara da história do clube até então, e a responsabilidade era proporcional. Logo em sua chegada, o atacante caiu nas graças dos torcedores asiáticos durante a pré-temporada. Do primeiro amistoso, contra uma seleção da K-League, Richarlison deu os seus primeiros sinais. Movimentação intensa, assistência e presença diária. Mas a pressão real viria apenas com a temporada oficial. E quando a Champions League chegou, Richarlison foi muito importante. Na sua estreia na competição, no dia 7 de setembro, contra o Olympique de Marseille, o brasileiro marcou 2 gols, ambos no segundo tempo, e decidiu a partida a favor dos Spurs. Foram os seus primeiros gols em competições europeias e a emoção, claro, tomou conta do camisa 9. Porém, o futebol nem sempre segue um roteiro linear. Apesar do início promissor, a temporada 22-23 Cara, se você pegar só melhores momentos, eu vou bater nessa tecla de novo. foi dura para Richarlison. Sofrendo com lesões, ele perdeu sequência, viu o seu desempenho cair e terminou o ano com apenas 3 gols em 24 partidas. A torcida, que estava acostumada com o protagonismo de Harry Kane e Son, passou a questionar o investimento. E a imprensa britânica também... Isso é foda também, né? Às vezes você chega num time que, pô, tá tudo dando errado e aí não tem como você atrapalhar mais ainda porque já tá tudo tão ruim que se pá você vai ser o melhor ali do ambiente, tá ligado? Mas ele chegou num lugar que tava saindo Harry Kane. E aí, como é que você faz? Não tem como. Como é que você vai manter o nível? Você não consegue, é o Harry Kane. Também não perdoou. Aos poucos, Richarlison se tornou um dos jogadores mais criticados e até odiados da Premier League. E havia vários motivos. O alto custo da transferência, o baixo número de gols, as atuações discretas em jogos grandes e, acima de tudo, a sua postura explosiva Aqui ainda tinha ele e o Kane, tá vendo? Mas depois... em campo. Não foram raros os momentos em que Richarlison bateu boca com adversários, provocou torcedores ou até mesmo reagiu com fúria a substituições. O seu estilo combativo, que no Everton era símbolo de entrega, no Tottenham virou motivo de polêmica. A linha tênue entre paixão e exagero era muito grande. E as redes sociais amplificaram tudo. O brasileiro passou a ser alvo constante de memes, ironias e xingamentos. Isso aqui, se eu não me engano, era a época do Diniz na seleção e ele tava muito mal.
Ele tava muito mal. Nossa, ele chutava a bola, passava do goleiro, batia na trave, batia no travessão, batia na trave de novo, sabia? O gol não acontecia, tá ligado? Ele tava muito mal, muito mal, muito Os mal. internautas o chamavam de enganador e até mesmo de flop. E até a sua comemoração, a famosa dança do pombo, Dança do pombo. passou a ser ridicularizada. Em questão de meses, Richarlison saiu. Cara, o Mano soltou uma aqui no chat, que é o seguinte: jogador nenhum deveria ter rede social. Aí é foda, porque, tipo assim, se a gente cria uma regra pra isso, pô, os caras também são seres humanos, eles têm direito, tá ligado? Mas, eu acho que jogador tem muito a perder quando está na rede social. Acho que, assim, o Rodri, se eu não me engano, ele não tem, e é muita exceção. E o Rodri é meio... Ele é o tipo de pessoa que realmente não teria, ele é sem graça, o Rodri é isso, tá ligado? Mas, eu fico meio igual, a pessoa vai lá e critica o Neymar, sabe? Página de fofoca posta alguma coisa e o Neymar vai lá e comenta risadinha e tal. Tipo, pelo amor de Deus, resolve dentro de campo, tá ligado? Responde dentro de campo, sabe? É meio de feio. destaque na Champions para vilão da imprensa inglesa. Mas ele continuou tentando. Na temporada 23-24 ele iniciou com muita fome. No dia 26 de julho, no amistoso contra o Lion City Sailors, ele marcou 3 gols e Mas aí também, quanto o Lion Siliceiro, nunca nem vi falar. Aí é garantiu fácil, a goleada por 5-1. Era o primeiro hat-trick com a camisa do Tottenham e um recado claro de que ele ainda estava ali. E de fato ele voltou a render. Ele terminou a temporada com 12 gols e 4 assistências em 31 jogos. Números consistentes, principalmente para quem dividia espaço com outros atacantes em um time instável. Não era o suficiente para calar as críticas, mas era o bastante para mostrar que ele ainda podia ser útil em alto nível. Só que a temporada seguinte, 24-25, traria um novo tipo de desafio. O corpo começou a falhar. Logo no início da temporada, Richarlison era titular na Liga Europa, mas reserva na Premier League. No dia 27 de agosto, ele marcou seu primeiro gol da temporada contra o AZ Alkmaar, pela fase de grupos da competição europeia. Parecia o início de uma nova fase, mas 8 dias depois veio o baque, uma lesão muscular que o tiraria dos gramados por 54 dias. E a partir dali, foi um ciclo sem fim. Em novembro, uma lesão no tendão da coxa. Em janeiro, um problema na virilha. Aí é foda. O cara, assim, com todo respeito, já não é um craque da bola. Começa a acumular sequenciais lesões, aí o bagulho desanda mesmo, não tem como. O Tottenham ter ganhado a Liga Europa da UEFA foi histórico. Qualquer título que o Tottenham ganhe seria histórico. Em fevereiro, uma lesão na panturrilha. Mas realmente, ganhar um título internacional, que não é a Champions League, mas é a primeira competição abaixo da Champions, é foda. Pô, o Richarlison, a gente brinque aqui ou não sobre a qualidade dele, vamos ser sinceros, o Richarlison ganhou um título com o Tottenham, sabe? Isso aí é mais difícil do que ganhar uma Champions League com o Real Madrid. Até porque no Real Madrid, se você tá lá, basta você estar lá que provavelmente vai vir 1, 2, 3 Champions, tá ligado? Pô, o Richarlison era titular, porque o Son tava machucado e tal, mas ganhou um título com o Tottenham. Isso é muito foda. Isso é muito foda. O Kane não tem título internacional, verdade. O Kane tem uma Bundesliga pelo Bayern, que é... Tipo assim, é tipo jogar FIFA no Easy. Ah lá, tô goleando. Mas tá no Easy, tá ligado? Ao todo, Richarlison passou 188 dias no departamento médico e perdeu 37 jogos, mais da metade da temporada. Um pesadelo físico que paralisou qualquer possibilidade. E não desmerecendo o Kane, tá? Porque como eu falei aqui, nossa, pro Richarlison chegar lá e tentar dar sequência depois que o Kane saiu é muito difícil, porque o Kane é muito bom, certo? Mas dito isso, ganhar a Bundesliga com o Bayern, pelo amor de Deus, é tipo ganhar o francês quando você tá no PSG. Não quer dizer muita coisa. Possibilidade de embalo. O atacante só voltou mesmo sem limitações em abril. E mesmo com todos os percalços, terminou a temporada com 5 gols e 2 assistências em 27 jogos. Mas o número mais importante não estava nas estatísticas. Foi nesse período que Richarlison entrou para a história do Tottenham, visto que ele se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um título oficial com o clube. Um feito inédito que selou uma conquista pessoal em meio ao caos de críticas, lesões e desconfiança. E foi justamente nesse período que a relação com Ancelotti voltou. Mas nem por isso a barra do Richarlison tá 100% limpa, né? Até porque até o técnico que conduziu o Tottenham ao título da Europa League, que é o Postecoglou, foi demitido. Então, assim, não, agora que ganhou, agora tá todo mundo de bem com o Richarlison. Não imagino que seja por aí não, tá ligado? O italiano via em Richarlison um nome que não podia faltar no grupo da seleção. O homem que havia apostado nele no Everton agora comandava a Canarinho. E mesmo longe do protagonismo no clube, o atacante voltou a ser convocado.
E em maio de 2025, Carlo Ancelotti, agora técnico da seleção brasileira, convocou Richarlison para os amistosos da data FIFA de junho. O anúncio pegou parte da torcida de surpresa. Afinal, o camisa 9 não era chamado desde outubro de 2023, quando atuou contra a Venezuela e Uruguai em 2 jogos apagados. Mas meio que todo mundo já desconfiava ali que ele poderia aparecer, porque o Ancelotti já conhecia ele. Então existia essa desconfiança no ar. Desde então, entre lesões, mais atuações e críticas, parecia ter perdido de vez no grupo. Mas Ancelotti pensava diferente. Era um reencontro de trajetórias. O italiano havia sido técnico de Richarlison no Everton, como eu falei anteriormente, justamente nas 2 temporadas em que o brasileiro apresentou o seu melhor futebol na Europa. Foi com o treinador italiano que o atacante atuou com mais liberdade, mais intensidade e mais constância. Em 19, 20 e 2021, Richarlison somou gols, assistências, mas acima de tudo confiança. E Ancelotti conhecia o jogador como poucos. Ele sabia das suas virtudes, mas também das suas limitações. Sabia como motivá-lo, como protegê-lo. Disfarça, você não disfarça. E talvez por isso, na sua primeira convocação como treinador do Brasil, decidiu dar uma nova chance ao atacante. Uma aposta totalmente pessoal na minha visão. A expectativa em torno da estreia de Ancelotti era imensa. O Brasil enfrentou o Equador no dia 5 de junho, também conhecido como ontem, em um amistoso marcado por experimentações e testes. E por um jogo terrível que quem não dormiu é herói. E Richarlison foi escalado como titular, usando a camisa 9 que havia vestido na Copa do Mundo do Catar. Mas o que era para ser uma oportunidade de recomeço virou mais uma noite frustrante. O Brasil empatou em 0-0 com o Equador num jogo burocrático, travado e sem criatividade ofensiva. E Richarlison teve uma atuação muito ruim. Errou passes simples, se movimentou mal e, o mais marcante, desperdiçou uma chance clara após linda jogada de Vini Júnior, quando furou na tentativa de finalização dentro da área. Feio, né? Feio. A imagem correu às redes sociais, os memes voltaram. Eu não dormi, mas deu sono. Não, a parada de dormir eu falo brincando, mas realmente o jogo foi muito chato. Aquele tipo de jogo que, pô, chega uma hora que você fala, cara, vai ser isso? Tipo assim, o jogo vai ser essa parada. É isso mesmo, é toque de bola pra cá e pra lá, ninguém tenta nada, ninguém chuta no gol. Assim, é isso. A gente não consegue nem chutar no gol. Pô, que é isso? E as críticas também. Mais uma vez, a história parecia se repetir. Quando o camisa 9 tinha a chance de ouro, ele falhava. E o jejum de gols com a seleção continua. Ah, mas eu nem acho que, tipo assim, nossa, sempre quando precisa ele falha. Na Copa ele foi bem. Então, assim, eu acho que ele foi bem até mais do que eu imaginava que iria, tá ligado? A volta ao elenco é de fato um marco, mas não garante nada, na minha opinião. A concorrência na posição de camisa 9 é muito grande. Endrick, Pedro, o próprio Matheus Cunha, sei lá, Yuri, sabe? Mais um ou outro que possa aparecer aí. Nomes como Endrick, João Pedro, Matheus Cunha e Pedro estão à frente. E o próprio Richarlison, agora aos 28 anos, sabe que não vai ter tantas outras oportunidades. Por outro lado, o simples fato de ter sido lembrado por Ancelotti já diz muito. É um sinal de que mesmo em baixa, ele ainda é visto como um nome capaz de contribuir. E tem aquela parada que eu tenho falado bastante, que eu acredito que, tipo assim, o Ancelotti chegou num lugar que ele já não conhecia um monte de gente. Então, opa, peraí, tem o Richarlison, o atacante, esse eu já conheço. Esse eu já sei mais ou menos como é que joga, já trabalhei com ele. Mano, traz o Richarlison. Porque tem assim, tem um monte de gente que eu nunca vi. Traz o Richarlison, que é menos um problema. Eu imagino que isso deva ter acontecido. Alguém que já entregou nos momentos grandes, como nas Olimpíadas, na Copa América e nas eliminatórias. Mas eu, particularmente, não tenho tanta certeza em relação a isso em 2025. O jogador quer escrever um novo capítulo. E com o Ancelotti... Se o Richarlison continuar mal, deve parar de ser convocado. Cara, eu acho que se ele não conseguir salvar a convocação dele contra o Paraguai, eu acho que esse pai ele já não aparece na próxima, tá ligado? Eu acho que tem chance disso rolar. No comando, sabe que pode contar com alguém que acredita nele de verdade. A confiança, no fim das contas, pode ser o único combustível capaz de reacender um atacante que já viveu o céu e o inferno com a mesma intensidade. O que você acha? Será que Richarlison é o camisa 9 que faltava para a seleção ou ainda não é o nome certo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião.
Cara, e se você chegou até aqui, link do canal Analisando o Jogo estará aqui na descrição, dá uma moral lá, tá ligado? E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham do Richarlison? Bagre ou vocês ainda põem fé? Assim, sem brincadeira, falando na moral mesmo. Eu acho que no máximo é um reserva. Eu falo no máximo porque, pô, na Copa ele foi bem. Então talvez se chega na Copa pode ser que... Tem gente que treme, talvez ele não tremerá. Porque da outra vez ele não tremeu. Mas assim, uma seleção onde o Richarlison é o nosso titular, é uma seleção que eu fico meio... não tem ninguém melhor não. E eu acho que tem. E aí tem gente falando, pô, é craque. Craque também não é não. Craque também não é não. Ponho fé, mas na reserva. Está em má fase. O problema é que ele vive em uma fase direto, né? É isso que é foda. E tô vendo os caras falar aqui também, bagre demais. Na mesma hora que não é craque, bagre demais também eu acho que não é não. Bagre demais não. Eu acho que é um jogador mediano que em alguns bons momentos, em momentos importantes, jogou melhor do que um mediano jogaria. Sacou? Eu acho que é assim que dá pra colocar.